Então vamos ver a continuidade, né? Praticamente o encerramento de regras do Simple Past Tense regular e irregular verbos. Então nós já trabalhamos os verbos regulares no primeiro momento, todas as regras, foram as colocações das letras ED nas 5 regras e até na regra geral. E para os verbos irregulares não há regras. Existe uma tabela, eu já aconselhei que quanto mais essa tabela for ampla, quando ela for mais extensiva, melhor para você, que você vai ter um acervo de verbo bem razoável para poder resolver suas atividades. Então, hoje eu quero mostrar para vocês algumas coisas que a gente precisa ainda ajustar no caso do encerramento desse assunto, porque agora você não vai trabalhar só com a modalidade de verbo, você vai trabalhar com 2 tipos de verbo. Então, nós fizemos um resumo inicialmente dos verbos regulares. Na prática, não se trabalha primeiramente com o verbo regular. Na prática, se trabalha com a tabela, com a lista. Na hipótese da lista não contemplar aquele verbo que você está procurando, aí você vai entender que aquele verbo é regular. Por isso, da importância da lista e de uma boa lista. Não é qualquer lista minimizada que vai fazer efeito também. Tem que ser uma lista mais ampla, principalmente para um aluno do ensino médio. Isso, um aluno do ensino médio já passa a trabalhar outras questões, a abordagem, tá? O grau de dificuldade naturalmente vai aumentando para que ele possa perceber essas questões. Então, eu coloco aqui um texto só para mostrar como é na prática. Como é que eu vou exigir que eu tenha um texto que só tenha verbo regular, um texto que só tenha verbo irregular? Não é assim que acontece. Normalmente nos textos você vai encontrar as 2 partes. Então tem aqui, ó, um verbo, ó, esse é irregular, went. Já esse daqui, ó, se você fosse fazer, ele seria regular. Olha aqui, outro irregular. Olha aqui, outro irregular. Tá? Então, ó, olha aqui, outro irregular. Irregular. Esse aqui já é regular. Ou seja, você vai observar que num texto pequenininho desse, você já tem uma salada composta desses 2 tipos, desses 2 ingredientes. O verbo regular, que é aquele que tem o ED na forma afirmativa, e o verbo irregular, que muda de grafia porque ele tem uma lista que diz que funciona daquele jeito, ele tem forma própria. Então, é uma pequena demonstração que numa tabelinha pequenininha dessa você já pode observar a presença dos verbos. Se você quiser treinar isso aqui, faça a tradução dessa tabelinha que você vai ver como é que funciona direitinho essas colocações desse verbo. Aí você já olha os que tem ED, qual foi a regra que pegou. Aquilo que eu falei para vocês. Se você pegar esses verbos aqui, esses regulares, a maioria deles assumiram a regra geral. Esse daqui só recebeu ED. Esse daqui só o ED. Esse aqui só o ED. Então a maioria dos verbos regulares concorrem à regra geral, que seria a colocação do ED. Agora tem verbo que, de acordo com a necessidade, é preciso fazer certas alterações ortográficas. Então, eu quero colocar para vocês hoje aqui exemplo com o verbo regular. Como é que fica um verbo regular quando eu coloco na afirmativa, na interrogativa e na negativa? Então, eu tenho aqui, Regina copiou o exercício ontem à noite. Então, eu coloquei aqui só o verbo, que é copy, né, para a gente entender qual é o procedimento. Mas aí, na hora de escrever a frase em inglês, eu fui fazendo aquele procedimento. A primeira é a afirmativa. Então, quem é o sujeito? Regina. Aí, o que é que vem o verbo no passado? Como é o verbo no passado? Aí eu fui para a lista, olhei na minha lista, que é boa, que é uma lista considerável, não localizei o verbo copy. Ó, se eu não encontrei o verbo copy, é porque eu vou entender que ele não é um verbo irregular, ele é um verbo regular. Aí eu volto para o início das regras. O que é que acontece com o verbo regular que termina em Y, precedido por consoante? É preciso fazer essa alteração, retirar o Y e colocar ED, né? Então, Regina copied, aí já apliquei a regra, e agora o que vem é o complemento, the exercise e yesterday night. Então eu tenho sujeito, né?
Depois do sujeito, eu tenho o verbo. E por último, não é? Eu tenho o quê? O complemento, que é aquele procedimento que você tinha lá desde a estruturação do assunto. Sujeito, verbo e complemento. Quando eu passei para a interrogativa, eu fui seguir também o mesmo procedimento. Na interrogativa, eu vou começar com o auxiliar. Opa, e quem é o auxiliar do passado? Só tem um, é o did, que não precisa ser traduzido, ele é só um ajudante. Ele é só um ajudante. Então, o auxiliar, depois o sujeito, que é Regina, depois, por que esse verbo aqui estava com IED e aqui está com Y? Porque na interrogativa é verbo no infinitivo sem TO. Então, como é o verbo normal? O verbo normal é copy, então a interrogativa ficou did Regina copy the exercise yesterday night. Então, você observa que eu também fiz aquele segmento que só muda quando aparece uma palavra interrogativa no início. E aqui, por último, eu vou ter a negativa, que a negativa vai ser o quê? O sujeito, que é Regina, o auxiliar, que é o did, acompanhado da partícula de negação, que é o not, e se isso estiver na forma contraída, o que se chama de contracted form, fica desse jeito que está aqui no parênteses, didn't. Tá? Eles usam muito esse tipo de abreviação para falar mais, gastar menos tempo. O verbo também, é bom que você observe aqui, que esse verbo também fica no infinitivo sem TO. Então, qual é a conclusão que eu tiro sobre isso? Que a flexão do ED para verbo regular só acontece na forma afirmativa. Na interrogativa e na negativa, eu trabalho com o auxiliar, que é o did, e conservo o verbo na sua forma natural, na sua forma de origem, inclusive sem TO, ok? Então, eu tenho aqui o verbo regular, que seria o verbo copiar, colocado em frases que estão na afirmativa, na interrogativa e na negativa, né? O professor, e como é que funciona os verbos irregulares? Olha, eu vou pegar a lista e também vou fazer o mesmo procedimento aqui. Por que eu coloquei ED nesse verbo? Apliquei a regra do ED? Porque ele não estava na lista. Então aqui a gente vai colocar agora um exemplo com o verbo irregular. Então, eu tenho aqui, Peter comprou um carro novo semana passada. E o verbo comprar é buy. Então eu vou para o mesmo procedimento. Primeiro para a afirmativa. Quem é o sujeito? Peter. É isso? Aí eu procurei o verbo comprar na minha lista. Aí já achei. Olha que mudança. Tá vendo? Buy é o infinitivo. Bought é ele no passado. Então, Peter bought a new car last week. Então aqui está dizendo Peter comprou um carro novo a semana passada. Um carro novo a semana passada. Isso é afirmativa. E quando for para a interrogativa? Olha, eu vou fazer aquele procedimento que eu fazia também lá. Vou colocar o auxiliar, que é o did, Peter, que é o sujeito, e agora o verbo volta a ficar normal, mas não fui eu que inventei. Eu olhei na minha lista que o verbo comprar no infinitivo é buy. Então, Did Peter buy a new car last week? Então, Peter comprou um carro novo a semana passada. A tradução é a mesma coisa da afirmativa. Dá somente entonação de pergunta, né? E por último aqui a gente tem a mesma frase colocada na negativa. Peter é o sujeito, did é o auxiliar. Note a partícula de negação. Se eu quiser abreviar, eu coloco didn't, não tem importância. Buy, que é o verbo que também vai ficar no infinitivo, eu não vou fazer alteração desse verbo aqui, e o resto é complemento, não é isso? Agora, esse did, como nós percebemos até agora, ele não tem tradução. Se você tirar ele daqui, ó, você vai dizer, ó, Peter comprou um carro novo a semana passada. Então, observe que o did está, né, tá só ajudando, ele não tem. Quer dizer que did nunca tem tradução? Peraí, tem sim. Na sua lista de verbo, você vai observar o seguinte, que o verbo to do é o verbo fazer. É só prestar atenção numa particularidade que tem. Há duas maneiras de se fazer em inglês. Primeiro, o fazer, que é no sentido de executar uma tarefa, tipo fazer um exercício. E o outro fazer, que era no tipo de construir, fazer uma cadeira, fazer um brinquedo. Então dá para observar isso quando se pega materiais importados, produtos importados. Tem lá, Made in China, Made in Japan, Made in Brasil.
Então aquilo é fake no Brasil, aquilo é uma construção, é um brinquedo, eu sei que material for. Então o make, que é o verbo fazer, é no sentido de construir. E o to do, que é o verbo fazer, é no sentido de executar uma tarefa. Então, coincidentemente, na sua lista de verbos, você vai encontrar aqui o verbo to do. Quando passa para o passado, é did. Então, eu posso ter situações de aparecer o verbo to do duas vezes. Uma como auxiliar, que é o auxiliar do passado sem tradução, e outra na mesma sentença, que é o verbo fazer com tradução. Então, para ilustrar isso, eu coloquei aqui, ó. Mike fez o dever de casa ontem. E aí, eu peguei o verbo to do, olhei na tabela, descobri que to do, o passado é did. Oxi, did não é auxiliar, mas aquele não é auxiliar, é principal. Mike fez, Mike did the homework yesterday. Mike fez o dever de casa ontem. Então, olha que apareceu did aqui, não como auxiliar, apareceu como verbo principal, que na lista tem. Já na interrogativa, aí eu vou fazer o procedimento. Quem é que começa a interrogativa? Did, que é o auxiliar. Depois vem o sujeito, que é Mike, mas na interrogativa não fica mais did, o verbo volta para o infinitivo, ou seja, não pode ser to do, mas é o do. Então, did Mike do the homework yesterday? Mike fez o dever de casa ontem? Então, veja que é diferente, né? O mesmo vai acontecer na negativa. Porque na negativa eu vou ter o sujeito, que é Mike, o auxiliar, que é did, esse não tem tradução, a partícula de negação, que é o not, mas depois eu vou ter o verbo fazer, que é do, que é a forma do infinitivo sem o TO. Então, gente, essas particularidades aqui, elas podem até derrubar a pessoa, é como também prestar atenção nas interrogativas do passado com o verbo to be, o was e o were. Quando você faz pergunta com o was e o were, você não vai usar did, porque o to be já é auxiliar. Se eu perguntar assim, ele estava triste, eu não vou fazer did, eu vou fazer was he sad? Ou ele ou ela estava triste? Porque você estava triste, eu vou perguntar, were you sad? Então não vai usar did, mesmo o verbo estando no passado, o verbo to be já é um auxiliar. Isso vai acontecer para sentenças que não apresentam verbo auxiliar, tá? Então, minha gente, regras prontinhas. Das regras dos verbos regulares que contemplam o ED, falando também sobre os irregulares que trazem a lista de verbos, é preciso que vocês estejam de posse dessa lista para que vocês possam se familiarizarem com a utilização dessa lista. Não pense que é só ter a lista sem praticar que vai aprender verbo irregular, ok? Então continua me enviando as tarefas. Boa semana para vocês e até a próxima aula.